Olá, queridos alunos, tudo bem? Opa, essa semana estamos aí com o roteiro 18. Estamos na semana da emancipação política da cidade de Guarujá, né? Quando nós nos tornamos administrativamente independentes de Santos. Isso aconteceu em 1934. E em comemoração a essa semana tão importante, né? Para a nossa cidade, vamos falar de um dos patrimônios históricos que nós temos aqui, né? Que é a Fortaleza da Barra Grande, ok? Então vamos falar da Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Muito bem, pessoal, olha só. Esse é o primeiro museu histórico da cidade, né? E tem a sua sede, né? Esse primeiro museu histórico da nossa cidade tem a sede na Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. É uma fortificação que ficou conhecida como Fortaleza da Barra, né? Onde ela fica localizada? Na região de Santa Cruz dos Navegantes, entre a Praia do Góis e Santa Cruz dos Navegantes. É muito fácil da gente localizar, porque quando atravessamos a balsa de Santos, né, de Guarujá para Santos, do outro lado nós conseguimos ver, do lado do Guarujá, uma edificação branca, grande, né, bem na ponta ali da ilha. E essa é a fortaleza da Barra Grande, certo? E ela foi construída no período da União Ibérica, no período em que o rei da Espanha era o rei de Portugal, tá? Como esses dois países ficam na Península Ibérica, né, na Europa, então a gente costuma chamar de União Ibérica, porque o rei Felipe II era o rei da Espanha e era o rei de Portugal. Então ele mandou construir, né, essa fortaleza depois de um forte ataque de piratas e corsários, né, em 1583. Então o rei resolveu então construir a fortaleza da Barra Grande em 1584. E essa fortaleza, ela foi construída com areia de sambaqui, com pedras e óleo de baleia para dar liga. Inclusive aqui as paredes, né? Se vocês olharem, tem uma parte descascada, porque aqui, justamente, quando a gente visita esse museu, nós conseguimos ver o sambaqui, que é uma mistura de areia com conchas, né? E o Guarujá tinha muitos sambaquis, que deveriam estar aí até hoje, né? Mas foram retirados justamente para fazer fortificações, edificações, né? E aí eles misturavam com pedra e areia e óleo de baleia, lembrando que no Guarujá existia uma armação de baleias, onde matava essas baleias para retirar justamente o óleo. Esse óleo que também, depois, mais tarde, ajudou a iluminar também a cidade de São Paulo, né? Era utilizada como uma espécie de querosene, algo assim, e também servia para dar liga, né, para virar uma espécie de argamassa, né, quando misturada a pedra ao sambaqui virava uma espécie de argamassa. E então servia para as edificações e a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande foi construída então com os sambaquis, que são os vestígios dos homens pré-históricos deixados aí nas praias da cidade, né? Bom, gente, em 1964, né, a Fortaleza da Barra foi reconhecida como Patrimônio Histórico Nacional pelo IFAM, tá? Então é algo bastante importante. E gostaria de falar para vocês que na década aí de 80, né, a Fortaleza, né? Aliás, em 1990, né, houve uma mobilização aí da comunidade estudantil do Guarujá, que saiu em defesa, né, desse patrimônio tão importante, que estava meio que abandonado, né, já tinha sido invadido por vândalos, enfim, ficou um longo período deteriorado lá, e finalmente, em 2 de dezembro de 93, houve assinatura de um protocolo, né,
entre o IPHAN, a Prefeitura e a Universidade Católica de Santos, que é a Unisantos, né? Visando aí restaurar todo esse patrimônio, né? A inauguração, né, depois do restauro, foi em 21 de abril de 97, certo? E hoje em dia todas as pessoas podem visitar essa localidade. Eu coloquei aqui uma foto que tem um salão com acervo de fotos, né, do período do abandono da fortaleza, certo? Inclusive, tem até uma curiosidade que quem fez esse acervo de fotos, né, da fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande foi uma professora que deu aula no estado, aqui no Guarujá. O nome dela é Ana Maria de Biasi. Todo esse acervo pertence a ela e, curiosamente, ela foi a minha professora de história na época que eu estudava, né? Em que eu cursei aí a antiga sétima e oitava série, hoje corresponde aí ao oitavo e nono ano, tá? Tem algumas coisas muito importantes. A gente precisa saber o porquê que essa fortaleza foi construída. Como eu falei para vocês, em 1583, aí o canal do Porto, a Vila de Santos, porque antigamente chamava-se Vila de Santos, né? Foi invadido por corsários, tá? Então, a título de impedir a invasão por piratas e corsários aí na Vila de Santos, né, através do Porto de Santos, foi construída então a Fortaleza da Barra Grande, certo? E se vocês olharem nesta foto que eu coloquei, do outro lado lá de Santos, hoje a gente conhece essa edificação amarelinha que tem do outro lado como Museu de Pesca. Também era uma fortaleza, né? Então, o lado de cá apontava os seus canhões, o lado de lá também. E aí, se o navio corsário tentasse entrar aí na Barra de Santos, né, através do porto, então lançava-se a bala de canhão daqui do lado da Fortaleza da Barra Grande e do outro forte lá de Santos também lançava a bala de canhão. E aí eles afundavam, então, o navio corsário para não entrar, porque os navios iam para a Vila de Santos e saqueavam toda a vila, né? Roubavam, né, os altares que eram feitos geralmente de ouro, então tinha uma série de coisas assim. Então, o objetivo da construção da fortaleza era justamente para impedir os ataques, né, por corsários e piratas aí à Vila de Santos. Ok, pessoal? Então é isso. Vamos à atividade? Muito bem, então, de acordo com o texto, responda as questões a seguir. A construção da Fortaleza da Barra foi possível devido ao uso de quais materiais? O que eles utilizavam para poder fazer as construções, certo? É a mistura de três elementos aí, de três tipos de materiais, ok? Tá no texto, super simples. B. Qual o principal motivo para sua construção? Ou seja, por que o rei Felipe II autorizou então a construção da fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande em 1584? O que estava acontecendo aqui na região que teve que construir a fortaleza, ok? Então é só isso, pessoal. Façam suas atividades, enviem por e-mail que eu estarei sempre aguardando para poder dar a devolutiva a vocês, ok? Então um beijão e até mais tarde.